Olá, hoje eu vou explicar para você como é que faz para você identificar o tipo de verbo, tá? Que tem uma frase. Todas as vezes que a gente fala de análise sintática, eu sempre coloco 3 regras. Primeira regra, procure o verbo. A análise sintática começa pelo verbo, começa pelo meio, tá? Segunda, conheça todas as palavras. Se você não conhecer todas as palavras da frase, você está lascado, tá? Por quê? Porque até você pode identificar que aquilo é um adjetivo, que aquilo é um substantivo, mas se você não conseguir identificar, você não vai conseguir entender a frase. E terceiro, se a frase estiver invertida, desinverta, nem que for mentalmente. Aqui tem um exemplo, ó. A carta eu entreguei. Não é bom você fazer análise do jeito que está aqui, porque você vai rodar, tá? A menos que você tenha uma certa prática. Mas escreve embaixo dela, ou mentalmente que seja. Desinverte a frase, é a terceira regra. Eu entreguei a carta. Coloca sempre no padrão sujeito, verbo, objeto. Sempre assim, ó. O menino comeu o bolo. Sempre nessa ordem. Para ficar mais fácil. Primeira regra, eu já disse, né? Encontrar o verbo. Achamos o verbo. Já está na ordem, o menino comeu o bolo, né? Sujeito, verbo, objeto. Ela entregou a chave. Não tem nada que você não saiba aqui, né? A menos que você está preso no freezer, você conhece essas palavras. Ela encontrou a chave. Aí que está o lance. Você achou o verbo? Olha o que está na frente. A chave. Se o que está na frente é chave, se você tivesse que fazer uma pergunta, que pergunta seria? Ela encontrou o quê? Tá? Para ser resposta à chave, a pergunta é o quê? Correto? Olha embaixo. Nós conhecemos você. Verbo? Conhecemos. Tenho você. Se tenho você, qual é a pergunta que motiva você? Nós conhecemos quem? Pois bem, todas as vezes que você tiver algo que motiva a pergunta o que, ou que motiva a pergunta o quem, esse verbo ele é transitivo direto. Por que a gente chama ele de verbo transitivo direto? Porque ele não tem nada, ele não tem uma preposiçãozinha, ele não tem um de, um para, um com, entre o que está aqui e o que está aqui, ó, tá? É direto. Verbo transitivo direto, aqui também. Eu vou abreviar, tá bom? Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o que está logo na frente dele? O objeto direto. Vou colocar OD, mas você sabe, objeto direto. Aqui também. Você é objeto direto. Então, recapitulando, achei o verbo. Tá na ordem, tá na frase normal, né? Tá normal, não tá invertido nada. O que me motiva na frente é a pergunta o que ou quem. O verbo é transitivo direto. E o que está na frente é objeto direto. Aqui, ó, a carta eu entreguei. Vamos desinverter. Eu entreguei a carta, melhor. Né? Fica no sentido do menino comer o bolo. Essa ordem assim. Verbo, entreguei. Aí você tem a carta na frente. Eu entreguei o que para ser a carta na frente? Né? Não é o que a pergunta que você faria? Então aqui é o verbo transitivo direto. E isso aqui é o objeto direto. Aqui nós já temos uma outra situação. Amanda implicou comigo. Tá, acho o verbo. Implicou. Tá na ordem correta, né? O menino comeu o bolo. Sujeito, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Tá certo. Tá na ordem correta a frase. Olha o que está na frente. Comigo. Qual é a pergunta que moveria
a resposta comigo, né? Implicou com quem? Com quem? Nós sempre precisamos de carinho. Verbo, precisar, né? Vou colocar aqui, ó, verbo. De carinho. Qual que seria a pergunta? Nós sempre precisamos de quê? Se a pergunta tem o que e o quem com a preposiçãozinha antes, o que é preposição? Com, para, aquelas palavrinhas pequenas. Com, para, de, né? Contra, em. Ó, com quem? De que? Podia ser para que? Né? Com que? Contra que? Todas as vezes que tem assim, o verbo é transitivo. Eu vou escrever só T, você sabe que é transitivo. Indireto. Indireto. E o que está na frente? Objeto direto. Isso aqui é o objeto direto. Desculpa, indireto. Isso aqui é o objeto indireto dele. Por que chama objeto indireto? Porque ele não é direto, tá vendo? Ó, tem um com no meio. O com liga as duas coisas. É assim, ó. O implicou liga com o com, que liga com o quem. Não é ligação direta, tá? Tem uma coisinha no meio, que é a preposição. Aqui mesma coisa, ó. Precisamos de carinho. Não tá precisamos carinho, não tá ligação direta, tá? Liga no dedo, de liga pro carinho. Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto. E aqui, o que está na frente? Objeto indireto. Tá? Isso aqui é o objeto indireto. Tá? Aqui embaixo uma frase invertida. Nisso nós sempre insistimos. Está invertida. Nós sempre insistimos nisso. Eu não vou escrever aqui, mas você pode fazer escrito aí. Eu já consigo fazer mentalmente. O bom é você escrever, né? Você não é professor, você não tem obrigação de ficar se debruçando assim, tanto nisso, então escreve. Nós insistimos nisso. Insistimos no verbo. Insistimos, o nisso na frente move que pergunta. Em que? Ah, insistimos em que? Então insistimos é um verbo transitivo indireto e o nisso é um objeto indireto. Vamos colocar aqui, ó. Verbo transitivo indireto e aqui o objeto indireto. Sujeito, um advérbio, isso aqui não está no momento, né? Mas achou que você queria, que era o verbo e o objeto. E aqui o terceiro tipo de verbo comum, tá? Eles dormem no chão. Achei o verbo dormir. No chão, move que pergunta. Onde, tá? Você vai falar assim, ah, dorme em que? Não é bem em que, pergunta que você faz aí, né? Dorme em que? No chão. Em que seria em cima de alguma coisa, mas em geral é um lugar aqui, tá vendo? Ó, é claramente um lugar que move a pergunta onde. O em que também é o onde, né? Então a pergunta aqui é o onde. Eu não trabalhei ontem. Achei o verbo. O ontem move que pergunta. Quando? Tá? Carolina agiu, calmamente. Que pergunta que move calmamente? Como? Todas as vezes que você tem uma pergunta, que você chegou no verbo e o que está na frente, move a pergunta onde, como, quando, tá? De que maneira você tem, é quase certeza que você vai ter ali um verbo intransitivo, tá? E aqui também, vou colocar VI, o verbo intransitivo.
Ele é um verbo intransitivo e o que está na frente dele é um advérbio. Advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, tá? Tem outros tipos de advérbio. Mas, percebe? Não é mais objeto, não tem mais objeto porque não tem mais transitividade. Mas tem um advérbio, tá? Aqui na análise sintática a gente chama mais bonito, né? Adjunto adverbial. Então é um adjunto adverbial. No caso aí de lugar, né? Vou colocar DJ, tá? Adjunto adverbial, no caso aí de tempo, e adjunto adverbial, no caso aí de modo. Então, resumindo, basicamente é isso, ó. Se a pergunta que move você do verbo, pelo verbo que você tem, pelo que você está na frente, é o que, quem, o verbo é transitivo direto. E o que está na frente, objeto direto. Se a pergunta que move você, né, a partir daquele verbo que está na frente, você olha, que gera uma pergunta de que, para quem, com quem, então o verbo é transitivo indireto. E o que está na frente é objeto indireto. Se a pergunta que você tem na sua frente, né, do verbo, vai ser um como, onde, quando, com que frequência, tá? Podia ser com que frequência. Ah, ela raramente trabalha. Ela trabalha com que frequência? Entendeu? Foge daquela coisinha do que e do quem. Você tem um verbo intransitivo e o que está na frente quase sempre é um adjunto adverbial, tá? Um advérbio. Só mais alguns detalhes aqui. Eu dei a você um presente. Achei o verbo, tá? Percebe que tem duas coisas aqui? O a você, eu dei a você um presente, o a você te leva a pergunta a quem? Que tem uma preposiçãozinha, tá vendo? E o presente te leva a pergunta o quê? Que não tem preposiçãozinha. O não é preposição, né? Preposição é aquele azinho da crase, o de, o para, o com, a gente sabe disso. Percebe que tem as duas coisas? Tem a pergunta direta e tem a pergunta indireta que tem a preposição. Isso quer dizer que esse verbo é o quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem os dois tipos de pergunta, tá? Então ele tem tanto o objeto indireto quanto o objeto direto, tá? Se ele é um verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter na frente dele aqui o objeto indireto, porque a pergunta é com preposição, né? E aqui o objeto direto, que é a pergunta o que, ou se não apenas que, quem, tá? E aí para você ver que você não tem que ficar grilado com o verbo, achar que ele é sempre de um jeito. Olha aqui, ó, o verbo sabia. Ela sabia o segredo. Sabia o que. Então aqui ele é um verbo transitivo direto. Tá? E o que está na frente? Objeto direto. Só que o verbo saber também tem outra regência. Ó. Ela sabia do segredo. Pode aparecer assim. Aí a pergunta que move o verbo é o quê? Do que. Opa, tem um desenho. Do que. Ah, quer dizer que aqui embaixo ele é um verbo transitivo indireto. E o que está na frente é o objeto direto. Então, você não tem que ficar preso. Olha, aquele verbo é sempre isso. Não. De acordo com a frase, de acordo com a situação, olha na frente. O que está na frente do verbo vai te dar resposta. Desde que você tenha a frase desinvertida. Tá? Você tem que ter a ordem correta da frase. É a terceira dica que eu dou. As 3 dicas. Acha o verbo. Segunda, conhece as palavras. Terceira, desinverte a frase. Para poder fazer análise. Beleza.